Vocês estão vendo a tela que eu coloquei aí no Word? Sim. Tá, beleza então. Então vamos lá. Tá. Então, atividade de língua portuguesa, revisão, sujeito, predicado verbal, nominal e verbo nominal, transitividade verbal e interpretação de texto. Esse é o conteúdo da prova de segunda-feira, beleza? Alguns já até estavam fazendo essa atividade antes de entrar na sala, porque me mandaram pedindo ajuda lá no WhatsApp, tá? Mas vamos fazer junto aqui todo mundo. Então, olha, leia o texto publicitário da Fundação SOS Mata Atlântica. Qual o animal que deixou essas pegadas? Tá? Pegadas não tão boas assim, né? Analise sintaticamente as seguintes orações. Um animal deixou essas pegadas. Qual que é o sujeito dessa oração? Um animal? Um animal. Tá. Como ele se classifica? Na mesma linha ali você escreve a classificação dele. Como ele se classifica? Gente, eu gostaria que vocês participassem. Sujeito determinado simples. Determinado simples porque só tem um núcleo. Tá. Qual é o predicado dessa oração? Deixou essas pegadas. Muito bem. Deixou essas pegadas, tá? Lembrando vocês que o verbo faz parte do predicado. O verbo não, se não tem verbo, não tem análise sintática. Tá entendendo? Que se é uma oração não, se é uma frase nominal, não tem análise sintática. Para ter análise sintática tem que ter verbo, porque daí você trabalha com a oração, com a frase verbal, tá? Se não tem verbo, esquece. Então o predicado deixou essas pegadas. Qual tipo de predicado eu tenho? Levando em conta, gente, Verbal. verbal, muito bem, tá? Ele é predicado verbal porque o verbo deixar é um verbo significativo, tá? É um verbo. Então aqui você coloca o verbo deixou e o tipo de verbo. Agora, quando eu pergunto aqui o tipo de verbo, eu quero saber a transitividade dele. Se ele é um verbo transitivo ou se ele é um verbo intransitivo. Nessa aqui, ó, tá? Nessa aqui. Eu quero saber daí qual é a transitividade desse verbo. Então, o verbo é deixou, deixou o quê? Então, veja bem, eu chego para você e falo, um animal deixou. Você vai me perguntar, o quê? Então, ele é um verbo transitivo de... Indireto. Direto? Não, direto. Arthur, lembra que sempre que você perguntar o que ou quem para o verbo, você tem como resposta um objeto direto, tá? Então, ele deixou o que? Essas pegadas, tá? Não tem preposição aqui. Essas não é preposição. Essas é pronome, tá? Então, não Então foi tem... isso que eu vou. Aham. Não tem preposição na resposta. Na pergunta que você faz para o verbo, não tem preposição na resposta. Logo, a transitividade, o verbo é transitivo direto e não indireto. Aí aqui você coloca o objeto. Aí você escreve o quê? Objeto direto, qual é ele? Essas pegadas. Essas pegadas. Quem tá falando aí? Que vozeirão? Enzo. Essas pegadas. Muito bem. Ai, gente. Ai, meu Deus, vamos, continuamos aqui. Assim, eu tô olhando para as paredes aqui em casa, não tô nem olhando para vocês. Eu queria estar na sala, olhando cada um. Quem tá dormindo aí? Acorda, menino! Dá um grito na tua orelha. Na letra B. A preservação da Mata Atlântica é importante. Olha, olha essa estrutura aqui. Aparece um verbo
supostamente de ligação. Epa, ele parece. Liga a antena. Ser, estar, parecer, permanecer, andar no sentido de estar, continuar, tornar-se, virar, são verbos de ligação? Podem ser, como podem não ser, tá? Neste caso aqui, ó, vamos lá pelo sujeito primeiro. Qual é o sujeito dessa oração? É quase a oração inteira, né? A preservação da Mata Atlântica. Tudo isso é o sujeito. Tá. Como ele é classificado? Ele é composto? Não, você não está falando da preservação da Mata Atlântica e mais alguma coisa, tá? Você só está falando da preservação da Mata Atlântica. Na verdade, o núcleo desse sujeito é esse aqui, ó. Preservação. Porque eu posso preservar qualquer outra coisa. A preservação dos bons costumes, a preservação do respeito, a preservação da lealdade, a preservação da amizade, a preservação de qualquer coisa. O núcleo é preservação, tá? Então, ele é classificado como sujeito determinado simples, porque só tem um núcleo. O predicado é isso aqui que sobra, ó. É importante. Escreve aí. É importante. Tá? Qual é o tipo desse predicado? Nominal. Nominal. Justifica para mim. Ó, vamos lá. O verbo. Tá. O verbo é o verbo ser. É o é. Às vezes, gente, às vezes vocês não enxergam o verbo tão pequenininho na oração. Às vezes vocês não enxergam. É o verbo ser. Tá. Que tipo de verbo ele é? Verbo de ligação. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Verbo ser, tá? Ele é verbo de ligação, ok? Tem objeto aí? Tem objeto nessa oração? Não. Não tem. Por que não tem? Porque aqui é um predicado nominal. Predicado nominal não tem objeto, tá? O predicado é nominal, não tem objeto. Objeto faz parte... Professora. Oi. Para um predicado ter objeto, ele precisa ser verbal ou verbo nominal? Sim. Tá? Para ele ter objeto... Tá? Olha aqui, ó. Para ele ter objeto, o predicado tem que ser verbal ou nominal. Então, que tipo de predicado eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho um predicado verbal, tá? O objeto, essas pegadas, nessa aqui de cima. Beleza? Eu vou colocar aqui, eu vou... Uhum. Como eu não tô com PDF, dá para eu ir fazendo, tá? Eu tô fazendo no caderno. Beleza. Eu só vou fazendo assim porque eu tô tentando gravar a aula e eu não sei o que acontece com o meu negócio aqui, que às vezes eu não consigo gravar, mas vamos lá, tá? Qual é o sujeito dessa oração aqui? Não deixaremos mais essas pegadas. Quem não deixaremos? Oculto nós. Nós não deixaremos. Ele é classificado como oculto ou desinencial, tá? Beleza, fechou. O predicado, tudo que sobra, não deixaremos mais essas pegadas. Tudo isso daqui é o predicado, tá? Que tipo de predicado eu tenho aqui? Verbal, nominal, verbo nominal. Verbal? Ele é verbal. Por que ele é verbal? Porque deixaremos assim, deixar não é um verbo que pode ser de ligação. Não, ele não é de ligação nunca, tá? Ele é um verbo Então. significativo. Beleza. Então,
Qual é o verbo ali? Deixaremos. Agora eu quero o tipo de verbo. Quando eu falo tipo de verbo, é a transitividade. Ele é um verbo transitivo ou intransitivo? Se eu chego para você. Transitivo. 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 Tá, verbo transitivo. Que tipo de transitivo? Direto ou indireto? Ou os dois? Direto. Direto, tá? Porque você faz a pergunta o que para o verbo? Não deixaremos o que? Mais essas pegadas. E o objeto, no caso, mais essas pegadas. Ok? Deixa eu só selecionar isso aqui como as respostas. Alguma dúvida aqui com relação à transitividade? Não. Não? Tá. Essa aqui. Fizeram uma grande campanha publicitária. E aí? Sujeito, o que você tem para me dizer? Ele, sujeito oculto. Ele, Eles. pois Plural. é. Pois é. Quando você tem o verbo na terceira pessoa do plural, Não é indeterminado? ele é indeterminado, tá? Então, quando você tem o verbo na terceira pessoa do plural, não está escrito o referente, não tem um contexto, esse sujeito ele é indeterminado, certo? Tudo que sobrou ali, tudo que sobrou é o predicado. Fizeram uma grande campanha publicitária. Vocês estão conversando. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Alguma dúvida, alguma coisa? Beatriz, pessoal, vocês estão me acompanhando? Nina, vocês estão? Júlia, alguma dúvida? Henrique? Gabriel, Henrique, alguma dúvida? Não? Tá. Eu volto aqui, então. O predicado é tudo que sobrou ali. Que tipo de predicado eu tenho? Fazer não é verbo de ligação. Então, meu predicado é verbal. Tá. É predicado verbal. Deixa eu grifar aqui. Tá. E com relação à transitiva... o verbo aqui. Vamos lá. No verbo, fizeram. Com relação à transitividade dele. Transitivo direto. Transitivo direto. Tá. Tem objeto? Uma grande campanha publicitária? Uhum. Tudo isso aí. Beleza? Aqui. Os seres vivos precisam do meio ambiente. Qual é o sujeito? Os seres vivos. Os seres vivos. Mesmo estando no plural, eu só tenho um núcleo, que é seres vivos, os seres, tá? Então, ele é sujeito determinado simples. Ok? Simples. Tá. O predicado qual é? Precisam do meio ambiente? Precisam do meio ambiente. Ok. O tipo de predicado? Verbal. Beleza. Verbal. Gente, nós vamos esgotar isso aqui, porque isso aqui é o conteúdo da prova, tá?
Então, tem gente que está até dormindo aí, né? Ouvindo, ah, mas eu já sei isso. Ah, mas eu... vai saber mais. Então, vamos lá. Então, o predicado é verbal, tá? O verbo é precisam. A transitividade dele. Quanto à transitividade? Quem precisa, precisa... Do que? Do que, ou de quem, né? Então, ele é um verbo transitivo. Indireto. Muito bem, indireto, tá? Tanto é que ele é indireto que aparece a preposição aqui, ó, no objeto, tá? Então, qual que é o objeto aí desse verbo? Do meio... Meio ambiente. Só meio ambiente não, tá? Tem que pôr a preposição. Do meio ambiente, ok? É que a senhora já tinha falado do. Tá, beleza. Gente, alguma dúvida nesse exercício aqui? Não. Tudo certo? Beleza, tô vendo aqui. Não, não, não. Partiu então. Continuando. Vamos aqui, ó. Transformando o slogan "Qual animal que deixou essas pegadas?" no seguinte período: deixaram essas pegadas aqui. Então, você vai lá para aquele cartaz, né? Olha o cartaz. Qual animal que deixou essas pegadas? Você muda esse slogan e coloca lá: deixaram essas pegadas aqui. Em relação a esse novo período aqui, ó. Como se classifica esse novo sujeito? Indeterminado. Indeterminado, tá? Então, sujeito indeterminado. Por que que ele é sujeito indeterminado? Verbo na terceira pessoa do plural, não tem o referente escrito, não tem um contexto, ele é indeterminado, tá? Beleza? Bom, agora, veja bem. Agora, analisando o contexto da campanha publicitária, você concorda com essa nova classificação aqui? Veja bem, tá? Qual animal que deixou essas pegadas? Eu sei que foi um animal. Racional, humano, tá. Se eu coloco, deixaram essas pegadas aqui, a campanha publicitária vai surtir efeito? Ela vai ter efeito, ela vai ter um sentido realmente do que eu quero? Eu acho que não. Por quê? Porque vai deixar indeterminado. Quem que tá fazendo? Isso, eu não vou saber quem é que fez, quem é que praticou a ação, aquela ação de jogar as coisas no meio ambiente, tá? Porque no cartaz eu sei que foi um animal, tá? Claro que animal que toma Coca-Cola, que animal que fuma cigarro e joga o maço de cigarro, não é um tatu, não é uma cobra, não é um jacaré, é o ser humano, tá? Então, quando ele coloca o animal aqui, entende? Então, quando você indetermina esse sujeito, fica falho o sentido. O efeito de sentido aqui fica falho na campanha. Porque daí eu vou falar assim, sei lá quem fez, deixaram, não sei. Indeterminado, quer dizer, qualquer um. Poderia ser qualquer animal. Um tatu fumando lá um cigarro, jogou o maço e pronto, acabou, né? Então fica vago, tá? O tatu. 3. Complete os títulos dos seguintes anúncios classificados com objetos diretos. Esses títulos devem estar de acordo com o texto. Tá, vendo? Ó, aqui tá o Mercedes-Benz Sprinter Van Executiva. Custa quase 200 mil reais uma dessa aqui que eu vi, viu, gente? Nossa, chiquérrima. Quem vende, vende alguma coisa. Eu vendo o quê?
A van executiva Sprinter Mercedes-Benz. Tá, ou um carro. Só um carro. Vendo um carro. Vendo carro. Tá? Porque carro é o objeto direto do verbo vender. Isso aqui é o objeto direto dele também, tá? Isso aqui é. Tá? Mas para não colocar a mesma coisa, vendo carro. Ou vendo um carro de luxo. Vendo um carro para transporte de mercadorias. Tá? Então, vendo. Família doa. Filhote de raça persa já vacinado. Doa o quê? A Júlia Calassara sabe. Raça persa. Família doa um gato. Tá? A raça persa é de gato. Então, quando você coloca aqui, doa o quê? Um gato, tá? Aí depois especifica, filhote da raça persa já vacinado. Então, as duas coisas que você colocou aqui, acrescentou o carro e o gato, doa um gato, é objeto direto, tá? Indique os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Então, vamos lá. Nessa questão aqui, eu vou escrever aqui na frente, peraí. Olha, mesmo eu fazendo aqui a atividade com vocês, eu quero que vocês mandem depois para mim pelo... Agenda? Pela agenda, tá? Suas palavras, faltou um S ali na atividade de vocês ali, tá? Suas palavras provocaram confusão. Qual é o verbo? Ele é transitivo. Provocaram. Provocaram. O verbo é esse aqui. Ele não pede para grifar, mas eu vou. Ele é o que, Arthur? Transitivo. Transitivo o quê? Se ele é transitivo, eu vou classificar. Direto ou Direto. indireto? Direto. Direto, ok. Um vento forte soprava do sul. Qual é o verbo? Soprava. Soprava. Tá. Que tipo de verbo eu tenho aqui? Transitivo indireto. Ele é intransitivo. Um vento forte soprava. Ponto final. Do sul. Do sul é o adjunto adverbial de lugar. É de onde? Não é complemento de verbo, tá? Nenhum aluno faltou. Aqui ficou claro, né? Não tenho nenhum complemento ali. Intransitivo. Beleza? O mar invadiu a praia. O verbo invadiu. Qual é a transitividade? E ele é transitivo indireto. Por que indireto? Por causa da preposição a. Ah, então, ali o a é uma preposição? Acho que é. Sempre que você tiver dúvida se o a é preposição ou não, tenta trocar por para. Troca porque dá certo, tá? Se ele é preposição, dá certo. Não é. O mar invadiu para a praia? Não é. A praia, é artigo aqui. Então, quem invade, invade alguma coisa. O mar invadiu o quê? A praia. Direto. Transitivo direto. Tá? Ele é transitivo direto aqui porque ele poderia invadir outra coisa. Ele poderia invadir os prédios, ele poderia invadir o calçadão, ele poderia invadir qualquer outro lugar, tá? Diferente do soprava. O soprava é intransitivo. Aqui não. Aqui não é, não pode ser intransitivo. Ficou claro, gente? Sim. Tá. Então, deixa eu pôr aquele exercício aqui embaixo para ficar mais... Aí, fica numa folha só. Transforme as frases isoladas numa única opção, numa única oração de predicado verbo nominal, tá? Reunindo o verbo significativo de uma oração e o predicativo da outra. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que transformar essas duas orações aí numa só, tá? Como que você vai fazer isso? A gente usa
A gente usa o predicado verbo nominal para evitar repetição de palavras, tá? Tá, vamos lá. Filomena caminhava pelas ruas. Filomena estava aborrecida. Então, eu tenho aqui, na primeira oração aqui, eu tenho um predicado verbal. Caminhava é um verbo significativo, é um verbo de ação. Na segunda, tá? E caminhava é verbo intransitivo, tá, gente? Porque pelas ruas é adjunto adverbial de lugar. Na segunda, eu tenho um predicado nominal. Então, deixa eu escrever aqui na frente, ó. Deixa eu fazer assim, quer ver? Fica melhor, ó. Predicado verbal e aqui eu tenho predicado nominal, tá? Filomena estava, ó, o verbo de ligação, tá? Olha o qualificador aqui, tá? O adjetivo, provando que isso aqui é um predicado nominal. Eu tenho que juntar essas duas orações em uma. Como eu faço? Filomena caminhava aborrecida pelas ruas. Caminhava aborrecida pelas ruas. Gente, deixa eu fazer uma coisa aqui. Qual é o sujeito dessa oração? Filomena. Note que o qualificador, o aborrecido, aborrecida, está no predicado, ele não está no sujeito, tá? Se eu colocasse assim, ó, Filomena aborrecida barra caminhava pelas ruas. Note que eu tenho, aqui eu tenho um predicado verbo nominal, ó. Deixa eu grifar isso aqui de outra forma para vocês entenderem que eu vou colocar até outra letra aqui. Peraí. Essa aqui. Aqui, ó. Note que aqui o predicado, ele é verbo nominal, tá? Predicado verbo nominal. Ficou feio com essa letra, mas vai nela mesma. Aqui não, ó. Aqui eu tenho... Volta para aquela letra doida ali. Aqui eu tenho um predicado verbal. Ah, mas e o aborrecida? Gente, só é predicado verbo nominal quando o qualificador aqui, ó, está na parte do predicado. O qualificador aqui está na parte do sujeito. Ele é um adjunto adnominal de Filomena. Ele não é predicativo do sujeito, ele não é núcleo de predicado nominal, porque, ó, aqui o aborrecida é núcleo de predicado nominal, tá? Aqui, no Filomena caminhava aborrecida pela rua, eu tenho... Que letra mais estranha que eu fui achar ali, hein? Eu tenho, ó, caminhava, que é núcleo do predicado verbal, e aborrecida, que é núcleo do predicado nominal, tá? Eu tenho nesse predicado aqui, eu tenho dois núcleos. Aqui eu só tenho predicado verbal porque eu só tenho caminhava como núcleo. Entende? Então, para ser predicado verbo nominal, o qualificador, ele tem que aparecer no predicado, não no lado do sujeito. Ficou claro? Sim. Tá? Então, eu vou deixar essa outra aqui, tá? Só como um lembrete para vocês, mas a resposta correta é essa primeira aqui, tá? Essa aqui. Ficou claro? Tá, vamos lá na próxima. A mesma coisa aqui nessa próxima, tá? Eu tenho, os alunos chegaram à escola e eu tenho, os alunos estavam atrasados. Aqui o predicado é verbal, chegar é verbo significativo, tá? Então, predicado verbal.
Os alunos estavam atrasados. Aqui eu tenho predicado nominal, porque estavam é verbo de ligação, atrasados é o qualificador. Junta isso tudo numa oração. Os alunos chegaram atrasados à escola. Chegaram atrasados à escola. Ficou predicado verbo nominal, tá? Qual que é o núcleo verbal? Qual que é o núcleo do predicado verbal aqui? Chegaram. Chegaram. Núcleo do predicado verbal. E o núcleo do predicado nominal? Atrasados, núcleo do predicado nominal. Quando você junta as orações para evitar... Ó, o que eu fiz aqui? Ó, evitei repetição do mesmo sujeito, né? O que eu fiz aqui? Evitei a repetição do mesmo sujeito, ó. Quando você junta duas orações formando um predicado verbo nominal, é importante entender que o verbo de ligação, ele cai fora. Ele não entra nessa nova estrutura. Por quê? Porque ele só é de ligação, ele não é importante. O que é importante aqui no predicado verbal? É o núcleo do predicado verbal, que é o verbo. E o que é importante no predicado nominal? O predicativo do sujeito, que é núcleo também do predicado nominal. Esse atrasados aqui, ele tem duas funções. Aqui também, ó. Ele tem duas classificações. Ele é predicativo do sujeito e ele é núcleo do predicado nominal, tá? Vamos para essa aqui agora, ó. Ficamos em casa. Predicado verbal. Permanecemos cansados. Predicado nominal, tá? Então aqui o núcleo é ficamos, do predicado verbal, o sujeito é oculto, né? Nós. E aqui permanecemos, não. O núcleo aqui é o cansados, que é o predicativo do sujeito. Qual sujeito? Nós, tá oculto. Nós permanecemos cansados, tá? Então eu vou juntar formando duas orações. Ficamos cansados em casa? Ficamos cansados em casa, tá? Então, eu formei um predicado verbo nominal, tá? Qual que é o núcleo verbal? Ficamos, núcleo do predicado verbal. E Cansados é o núcleo do predicado nominal. cansados, núcleo do predicado nominal, tá? Aqui. Fabiano marchava. Marcha, soldado, cabeça de papel, marchava. Devia ser um combatente. Marchava também no sentido de andar, tá? Ele andava. Então, predicado verbal. Verbo intransitivo, ó. Marchava é um verbo intransitivo, não tem complemento, não tem objeto, não precisa. Na de baixo, Fabiano parecia preocupado, predicado nominal. Ó o verbo parecer aqui, ó. Tá? Aqui, lá em cima eu tenho o verbo continuar. Cadê? Não, permanecemos. Aqui eu tenho o verbo parecer, verbo de ligação. Então, aqui o núcleo do predicado verbal é marchava. Aqui o núcleo do predicado nominal é preocupados. Junta isso tudo, como fica? Fabiano marchava preocupado? Marchava preocupado. Muito bem, tá? Então, aqui formei predicado, verbo nominal. Ops, o que eu fiz aqui? Ah, ele estava selecionado. Predicado, verbo nominal, tá? O marchava
Marchava é núcleo do predicado verbal e o preocupado, núcleo do predicado nominal. Tá? Deixa eu colocar com letra maiúscula aqui. Ficou claro isso? Deixa eu ver se tem mais exercício. Sim. Tá, agora eu vou pôr uma outra oração aqui. João está doente. Tá, e essa outra aqui. João está no hospital. Eu quero o seguinte de vocês. Essas duas orações aqui, elas têm a mesma classificação quanto ao predicado? O sujeito é igual. O sujeito é o mesmo. Eu quero o predicado delas. Eles têm a mesma classificação? Não. Por que não? João está doente é um predicado nominal e está no hospital é um predicado verbal. Isso, muito bem, tá? Muito bem. Aqui, então, você tem aqui um predicado verbal. Quem pode me explicar essa distinção aqui? Quem pode me explicar essa diferença? Porque ali o está, ele está se referindo como que está o João. E ele está doente. Tá, o estar aqui é verbo de ligação. O estar é um verbo de ligação. Por que ele é verbo de ligação? Porque ele está ligando o adjetivo qualificador ao João, tá? O doente é o qualificador, é o predicativo do sujeito e também é núcleo do predicado nominal, tá? Então, quando você tem um qualificador, quando você tem um verbo de ligação e um qualificador, você tem um predicado nominal. Quando você tem um verbo que você supostamente acha que é de ligação, mas não tem o qualificador, esse verbo não é de ligação, tá? Está é um verbo significativo. Nesse caso aí, ele é verbo intransitivo. Por que ele é verbo intransitivo? Porque no hospital é adjunto adverbial de lugar. Ele indica lugar, é onde ele está. Tá? Qual que é o núcleo aqui desse predicado? O verbo está. Isso. Além de ser verbo intransitivo, ele é núcleo do predicado. Tá? Deixa eu pôr diferente aqui para não ficar igual ali. Ficou claro isso, gente? Alguma dúvida? Quem que é esse bolotrás que está tentando entrar agora? Gustavo. Gustavo. Faz tempo, Gustavo, que você está tentando entrar? Tá, deixa eu parar de gravar aqui.